Oi, oi, quinto ano, tudo bem? Hoje teremos uma videoaula de História. Iremos corrigir as páginas 218 até 227. E a noção nova, 228 até 240. Ok? Vamos lá? Vamos corrigir, pular essa aqui, 218, 219, que não tem exercício, 220 também. A 221 é o faça você mesmo, são respostas pessoais. Eu irei ver no retorno. Aí começa as atividades finais do capítulo, tá? Do capítulo 7. Identifique que características pertencem a cada tipo de fonte. Então, a numeração ficou 1, 2, 3, 3, 2, 1. Quando se analisa uma fonte material, uma das primeiras perguntas é: qual era a sua função? Essa pergunta é sempre facilmente respondida? Não. Justifique sua resposta. A função de uma fonte material nem sempre é facilmente identificável. Isso ocorre porque supomos a utilidade daquele objeto em nossa sociedade, mas nem sempre um objeto que tem a mesma forma assume a mesma função em outra sociedade. 3. Considerando as noções de pré-história e dos povos ágrafos, podemos dizer que marcar o terceiro parêntese, a expressão povos ágrafos é a mais adequada, pois reconhece que a história ocorre mesmo onde a tradição escrita não se desenvolveu. Leia o texto a seguir e responda as questões. Por que as informações transmitidas pelas tecnologias da informação requerem cuidados? As informações transmitidas pelas tecnologias da informação requerem cuidados, porque não há filtros ou critérios para definir quais informações são verdadeiras e quais são falsas. Quais são os cuidados sugeridos pelo texto para lidar com essas informações? Essas informações não devem ser avaliadas como verdades absolutas, mas devem ser submetidas a críticas. 5. Leia o texto a seguir e responda as questões. O critério definido pelos historiadores no século XIX para tornar o conhecimento histórico rigoroso gerou um problema. Considerar que os povos ágrafos não teriam história explica essa relação. De acordo com os historiadores do século XIX, o conhecimento histórico dependeria das fontes históricas. No entanto, eram consideradas fontes históricas somente os documentos escritos oficiais. Conforme esse critério, onde não se encontram documentos escritos, não haveria história. Esse seria o caso dos povos ágrafos. 6. Reescreva a frase a seguir, corrigindo o que estiver errado. O conhecimento histórico não é um mero registro das informações contidas em uma fonte histórica, mas convém analisar essas informações. Leia a fonte histórica a seguir, em seguida responda a quais perguntas essa fonte escrita pode atender e quais perguntas podem ser feitas com base em sua leitura, mas que não podem ser respondidas por essa fonte. Perguntas que podem ser respondidas: quem é o autor? Quando o texto foi publicado? Por que muitos homens deixaram suas terras? Quantos homens se encontraram nas minas? Perguntas que não podem ser respondidas por essa fonte escrita: quem foi André, João, Antônio? Onde estavam localizadas as terras abandonadas pelos homens que partiram em busca de ouro? Vou deixar aqui um pouquinho para vocês darem uma olhadinha, tá? Nessa correção dessa questão. 8. Na produção do conhecimento histórico, o relato de uma testemunha de um evento histórico deve ser entendido como fonte histórica, devendo ser submetido à análise do historiador, segundo parênteses. Nas sociedades que desenvolveram a tradição escrita, o que torna possível que a transmissão do saber possa ser realizada por pessoas mais jovens. Na tradição escrita, a memória e a experiência de vida deixam de ser os principais componentes de uma pessoa sábia.
Por esse motivo, pode ocorrer que pessoas com menos experiência de vida, como os jovens, tenham produzido conhecimentos e transmitido a outras pessoas, como os mais velhos. Geralmente, quando falamos de leitura de textos. No entanto, vimos nesse capítulo que é possível ler imagens. O que significa ler imagens? Ler imagens, né? São fontes materiais orais e as imagens também podem ser fontes. Quando a gente fala em ler uma imagem, quer dizer ir além do que ela apresenta, ela aparenta apresentar, questionando-a e investigando-a como uma fonte que pode ajudar no entendimento das atividades humanas. 11. O testemunho registrado na fonte oral e a fotografia, o tipo de fonte visual, frequentemente são entendidos como expressão da verdade histórica de uma época. Quem viveu uma época sabe mais sobre ela que aquele que não a viveu, e a fotografia seria capaz de mostrar exatamente como era a época. Deixa eu ler de novo. Quem viveu uma época sabe mais sobre ela que aquela que não a viveu. E a fotografia seria capaz de mostrar exatamente como era uma época? Porque esse entendimento do testemunho, fonte oral, e da fotografia, fonte visual, não está correto. O testemunho e a fotografia nem sempre expressam aquilo que uma época foi, e sim o que ela poderia ter sido. O testemunho baseia-se na memória que nos faz lembrar e nos esquecer de acordo com o que vivemos no momento presente. A fotografia pode expressar o modo como o fotógrafo quer ser visto e não exatamente como ele era visto. 12. Colocando verdadeiro e falso, ficou VFVF. Relembrando, sociedades e linguagem, tradição oral e tradição escrita. Valorização da tradição escrita. O conhecimento histórico é produzido com fontes históricas. Fonte histórica, documento escrito oficial. Fontes pode ser escritas, fonte baseada em palavras, fontes orais, fontes baseadas em cores e formas. Temos as fontes visuais e as fontes materiais. E no final eu aprendi que vocês já sabem como preencher. E agora nós vamos para o capítulo 8, Marcos de Memória. Você já ouviu falar no Museu da Imigração do Estado de São Paulo? Em sua opinião, a foto retrata um marco da memória? Aí nesse capítulo que nós vamos encontrar, compreender de que modo nossas lembranças podem ser despertadas, avaliar a definição da memória como baú de lembranças, examinar outros tipos de memória além da memória individual, verificar se a memória estabelece alguma relação com o mundo exterior e identificar o que são os marcos da memória. Então vamos lá. Começa um diálogo entre as crianças. Nossa, Nina, quantos livros são todos de sua mãe? Sim, ela gosta muito de ler e utiliza muito desses livros para preparar suas aulas. E esses livros parecem bastante antigos. A minha mãe nem lê mais esses livros, mas ela guarda porque foram os primeiros que ela leu quando ainda era criança. E essas máscaras? Olhem esses objetos. São algumas lembranças de lugares que minha mãe visitou e das culturas que ela conheceu. Aí vem, de que tipo de livro você mais gosta de ler? Na estante da mãe de Nina, alguns livros estão separados dos outros. Qual é a diferença entre esses livros e o restante daquelas da estante? Em seu quarto, em sua casa, existe algum objeto que seja uma recordação de algum lugar que você ou sua família visitou? Algumas redes sociais costumam notificar seus usuários quando algumas de suas postagens completam um ano, como se fosse uma espécie de aniversário daquele compartilhamento. Essas lembranças levam o usuário a rever fotos com seus amigos e familiares, ou reler textos compartilhados, por exemplo. Antigamente havia somente álbuns de fotografia. Antigamente havia só os álbuns de fotografias reveladas, ou digitadas, que a gente poderia lembrar de fatos, de viagens, de festas que a gente teve com os nossos familiares, nosso lazer.
Claro que há uma diferença entre as notificações enviadas pelas redes sociais virtuais e a decisão de rever um álbum de fotografia revelada. Claro, tem uma diferença grande, porque as notificações de redes sociais, elas vão aparecer para você de ano em ano. A rede social vai fazer aparecer. E o álbum de fotografia reveladas depende da sua vontade, de querer ver quando você quer ver. Não precisa ser de um ano em ano, né? Essa viagem para o passado não ocorre somente por meio de fotografias, mas também de presentes, objetos, principalmente quando deixaram de ser utilizados. Diversos objetos também podem tornar-se vestígios de experiências passadas. Ele quer dizer o quê? Que não somente fotografias podem nos fazer lembrarmos de fatos que ocorreram, fatos passados, né? Ou da nossa família, de viagens, né? Presentes antigos, como ossos de pelúcias, não, de repente não são nem mais utilizados, mas pode fazer com que a gente lembre de coisas do passado. Nossa memória também pode ser despertada por um evento que não havia sido previsto, por um acontecimento que não havia se planejado, um encontro inesperado. Na escola, na rua e na casa de amigos, podemos encontrar pessoas que acreditávamos que nunca mais encontraríamos. Esse reencontro pode ser um encontro feliz ou não. Então, não é só somente pelas fotografias, por objetos, né? Alguns eventos podem fazer a gente lembrar de coisas passadas, né? De encontros, de reencontros. Nas redes sociais virtuais existem recursos para evitar algumas lembranças. É possível solicitar que nenhuma lembrança seja notificada. É possível, você faz se você quiser, né? Depois de pensarmos um pouco sobre isso, podemos concluir que a memória não é um baú ou uma biblioteca, que pode ser acessada da mesma maneira a qualquer momento. A memória é lembrar e esquecer, porém não nos lembramos e esquecemos de qualquer coisa. Sempre relacionamos com o momento em que estamos vivendo. Às vezes a gente vai viver um momento que a gente está passando, aí a gente lembra um outro momento do passado que nós passamos, né? Aquele momento futuro ou presente que está ali acontecendo, faz a nossa memória ir lá atrás. Um adolescente pode lembrar-se de experiências da sua infância com um pouco de indiferença. Contudo, quando adulto, pode recordar-se com carinho e saudade dos momentos felizes que teve. Aí entra a maturidade, né? O adolescente está aí. Vocês estão na fase inicial da vida, então tudo é muito agitado, né? Então vocês vão ter essas memórias, às vezes, de repente, com mais carinho, com mais saudade, quando vocês já estiverem adultos, mais maduros. Temos exercícios, tá? Na 233. Aí nós vamos ver memória individual e coletiva. Aí vem um diálogo. Eu ouvi alguém falando das minhas máscaras. Vovó, as máscaras são suas? Não são da mamãe? Alguns objetos são de sua mãe, mas as máscaras fui eu que ganhei. Dona Maria Nina me disse que a mãe dela conta histórias muito interessantes das culturas que utilizam essas máscaras. Se foi a senhora que as visitou, como é possível que sua filha fale dessas culturas como se as tivesse conhecido? Até parece que foi ela que conheceu essas culturas. Parece que, na família de Nina, as experiências vivenciadas por Dona Maria são relatadas por outras pessoas. Isso já ocorreu com a sua família? Quando você torce para um time de futebol, como é possível saber das conquistas mais antigas que você não viu? E aí? Como é possível você saber? Alguém te contou da sua família. A memória que foi transmitida na família de Nina é individual ou se tornou de outras pessoas. O que será? Os objetos de memória, sejam as fotos das redes sociais, sejam os brinquedos que perderam sua utilidade, possuem um significado único e especial para cada um. Alguém pode achar estranho que um adulto ainda guarde um brinquedo de quando era criança. Eu tenho. Na casa do meu pai, na parte de cima do armário, eu tenho brinquedos da época de criança que eu tinha, tá? No entanto, esse brinquedo pode ter um significado especial para ele, pois pode ter sido dado por alguém muito importante. Como eu falei para vocês, eu tenho os objetos que lembram da minha infância. O primeiro é esse anelzinho. Olha como é fofinho, como é bonitinho.
Olha, de quando eu era criança. Reparem, observem como ele tá todo amassadinho, ó. Todo amassadinho. Você sabe o quê? Eu não gostava de anel e minha mãe gostava de colocar em mim. Então, o que que eu fiz? Minha mãe colocava o anel, eu pegava o anel, ela que me conta, porque eu não lembro, né? Ela me contou. Eu pegava o anel, ficava com ele assim, no dedo amassando, e joguei pela janela. Agora tu vê. Que arteira. Olha o outro anelzinho, ó. Que fofinho, que gracinha. Uma pérolazinha. Eu guardo até hoje. A mesma coisa também. Ele tá amassadinho, ó. Amassadinho. Porque eu fazia a mesma coisa. Eu não gostava de colocar nada no dedo. Então eu pegava, amassava e jogava pela janela. Aí eles tinham que ir lá embaixo, que eu morava num prédio, tinham que ir lá embaixo procurar o anel. Agora tu vê. E esse segundo aqui é um anelzinho que a minha mãe deixou pra mim. Tá vendo? Um anelzinho que traz uma lembrança muito boa da minha mãe. Porque minha mãe é falecida. Então, esse anelzinho era um anel que ela usava muito. Então, agora fica comigo. Tá vendo? São objetos que fazem a gente relembrar de coisas do passado. Aí tem um quarto aqui de um jovem, né? Todo objeto de memória está situado na realidade exterior. Desse modo, se inicialmente dissemos que a memória era um processo que ocorria somente no mundo interior de cada um, agora podemos dizer que a memória também pode estar relacionada com os objetos. Podemos, tá? É uma afirmação. A memória pode estar relacionada aos objetos que a gente ganhou, que a gente tem. Os objetos de memória podem assumir um significado especial somente para uma pessoa, mas também pode ocorrer que um mesmo objeto desperte ou provoque recordações em duas ou mais, como aconteceu ali na família da menina. Uma bola de futebol velha e murcha pode trazer um significado especial para um grupo de amigos que integravam um time de futebol, por exemplo. Vimos, portanto, dois tipos de memória. A memória individual recorda vivências que adquiriram significado apenas para o indivíduo, já diz, memória individual, é memória de uma pessoa só, de um indivíduo só. Vestígios materiais dessas vivências podem ser conservados como forma de recordá-la, mas eles assumem um significado pessoal. Os troféus guardados na sede de um clube, olha lá, ó, não são apenas a premiação de uma vitória, mas também são objetos que fazem parte da memória coletiva do clube, de várias pessoas. A memória coletiva pode dizer respeito às vivências compartilhadas por um grupo antigo, de amigos, de familiares, de moradores de um bairro, né, como ele deu de times de futebol. Os mais velhos podem transmitir uma memória coletiva para os mais novos. Escutem os mais velhos. Eles têm muitas histórias interessantes para te contar. Os avós contam aos netos sobre as dificuldades enfrentadas quando decidiram se mudar de um país estrangeiro para o Brasil. Os netos não participaram dessa vivência, mas assimilam como se fizessem parte dela. A avó transmite a seu neto recordações com auxílio de fotografias antigas. Esse neto pode assimilar a memória transmitida por sua avó. É muito bom, é muito legal. Conversem com seus avós, com as vovós, com os vovôs. Escutem suas histórias, vejam fotos com eles. É muito legal, é muito legal, é muito bom. Temos aqui um exercício, tá? O que queremos lembrar e esquecer? Olha só, vocês estão conhecendo um pouco mais dos meus livros e dos objetos que eu guardo. Mãe, você guarda recordações de todos os momentos de sua vida? De toda a minha vida? Não, eu só guardo objetos que me fazem recordar de experiências marcantes e que me trouxeram alguma alegria ou algum ensinamento. E como você faz quando não quer se lembrar ou quer se esquecer de uma experiência desagradável? Nossa, pergunta profunda. Em sua casa, há objetos de recordação de experiências que não foram agradáveis? O que você costuma fazer com objetos que te fazem recordar experiências desagradáveis? A memória é um processo de lembrar e esquecer. Essa frase já apareceu. A memória é um processo de lembrar e esquecer. Enquanto
nos lembramos de alguns eventos e esquecemos de outros. A memória, portanto, não é um baú, não é uma biblioteca, a gente já viu isso. Nossos objetos de memória compõem o processo de lembrança e esquecimento de nossa mente. Quando precisamos enfrentar uma situação desagradável, conversar com alguém pode ser um bom caminho, pois vamos compreendendo de uma nova maneira aquilo que havia nos entristecido. Então, quando a gente acontece algo com a gente, né, que não foi legal, que foi desagradável, uma maneira de você, de repente, mudar isso é conversar. Bater um papo com alguém, conversar com as pessoas, porque de repente é o ponto de vista que você está vendo. E uma pessoa que não está passando por aquele problema, ela tem outro ponto de vista e faz com que você mude o seu olhar. Frequentemente, contudo, os vestígios, objetos de memória são destruídos na esperança de que a lembrança ruim também seja destruída. Às vezes acontece alguma coisa com a gente ruim e que um objeto faz a gente lembrar disso. Então é normal as pessoas se desfazerem daquele objeto. É normal, como se fosse uma coisa que a gente pudesse tirar, né, se desfazer da nossa memória também. Aí ele fala, ó, muitas vezes as terapias em grupo são procuradas por pessoas que não conseguiram lidar com essas experiências desagradáveis. Também é uma boa terapia. Se você não consegue conversar com ninguém, não consegue se abrir, você pode pedir ao seu pai, à sua mãe, né, as pessoas mais próximas, de fazer uma terapia, de encontrar um psicólogo, de conversar, entendeu? Às vezes você quer se abrir com uma pessoa que não seja do seu círculo familiar. Destruir os objetos de memória na esperança de esquecer determinados eventos pode ocorrer na memória coletiva. Estátuas, construções, esculturas ou qualquer outro objeto. Então, ó, às vezes destruir algum objeto que te traz uma memória desagradável não é apenas uma memória individual, pode ser também coletiva. A Bastilha era uma... Aqui, ó, calma aí, deixa eu ver. Aqui. Um dos eventos mais conhecidos em que ocorreu essa situação foi a tomada da Bastilha durante a Revolução Francesa. A Bastilha era uma prisão francesa. Com a Revolução Francesa, os revolucionários pretendiam abandonar e superar qualquer vestígio que recordassem o período do Antigo Regime. A Bastilha foi o principal vestígio destruído durante esse período. Ó. Destruíram. Na esperança que o Antigo Regime não retornasse nunca mais. Nem sempre as transformações sociais são violentas. Construções de um período histórico podem ser conservadas em um período histórico posterior. Quer dizer, um período histórico que não foi bom anteriormente, depois pode aparecer isso posteriormente. Isso ocorreu no Brasil. Por exemplo, o Palácio de São Cristóvão, que serviu de residência oficial para a família real brasileira durante a monarquia, foi preservado mesmo depois da proclamação do regime republicano. Viu? O Palácio de São Cristóvão, contudo, deixou de ser utilizado como residência da família real e passou a ser utilizado como museu nacional. Eu já fui nesse museu, é muito bom. Nesse caso, em vez de destruir a construção, a sociedade brasileira decidiu atribuir um novo significado. E é muito interessante, é muito bom esse museu. Tá? A destruição da Bastilha e a transformação do Palácio de São Cristóvão em museu são duas maneiras diferentes da sociedade lidar com os vestígios de um tempo que passou. Esses vestígios podem ser destruídos ou podem receber novos significados. Destruir ou atribuir um novo significado aos objetos de maneira coletiva nos faz pensar que muitos objetos são escolhidos ou construídos justamente para assumir a função de recordar uma vivência. Já vimos como isso ocorre na memória individual. Agora vamos dar mais atenção aos objetos de matéria coletiva. Esses objetos são conhecidos também como marcos da memória. Os marcos de memória são, por sua vez, monumentos públicos que visam conservar a memória coletiva. O obelisco de Buenos Aires, construído em 1936, é um marco, né? É um monumento. Esses monumentos devem estar acessíveis aos olhos e ao contato do público. O público deve ser afetado com suas cores, suas formas e seu valor social. Somente assim os marcos de memória contribuem para conservar a memória coletiva. O que são monumentos? São obras construídas ou selecionadas para preservar a memória coletiva. Obeliscos, placas comemorativas, casas antigas, esculturas e vias públicas podem assumir essa função.
Os monumentos podem ser construídos para assumir a função de marcos de memória ou de vestígios de uma época passada. Em Brasília, por exemplo, o Memorial Juscelino Kubitschek foi construído em 1981, especialmente para homenagear o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que foi o fundador da cidade de Brasília. Olha o memorial aqui. Já o memorial da Câmara Cascudo, localizado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, é um exemplo de vestígio de uma época passada, que se transformou em um marco de memória. O prédio foi construído no século XVIII e assumiu funções como tesouraria da fazenda, quartel-general. Foi somente em 1987 que o prédio passou a abrigar o Memorial Câmara Cascudo, tá? Aí vem Faça Você Mesmo, tá? Nós vamos parar aqui na página 240. Então, nós chegamos no final da nossa videoaula de história, tá bom? Beijo, beijo, beijo.